site, é esse site The Physics Classroom, ou seja, sala de aula de física. E aqui da simulação que eu falei com vocês. Então a gente abre aqui, ela fica grandona. Gente, então eu cheguei aqui na página da simulação. Olha que bonitinho. Então eu posso mudar meu objeto para ser uma vela, uma seta ou letrinhas. E aqui a minha lente, ela pode ser divergente ou convergente, tá vendo? E aqui eu mexo na minha distância focal. E quando eu mexo no foco, eu também mexo no antiprincipal, né? E aqui ele me coloca qual que é o comprimento do foco, qual que é a distância do objeto e o tamanho do meu objeto. E aqui eu consigo mexer no tamanho do meu objeto, tá bom? Então vamos lá agora primeiro, trabalhar com a lente divergente e ver as características dessa imagem. Então aqui eu tenho 3 raios que eu posso desenhar. Então o primeiro raio vem paralelo e ele sai, como é uma lente divergente, ele sai divergindo e o prolongamento dele passa pelo foco. O outro raio veio pelo centro óptico e passa direto. E aqui tem uma terceira opção, que é, deixa eu colocar só a terceira opção, que é quando ele vem mirando o foco e vai paralelo, né? Mas o que a gente tinha desenhado era esse. Mas mesmo que eu desenhar os 3, o cruzamento deles sempre forma a imagem. Os raios ou o prolongamento vão se cruzar sempre no mesmo ponto. E aqui a gente vê a caracterização da imagem, né? Então a gente vê que como tem prolongamento, é uma imagem virtual, ela é menor e ela é direta, ela não está invertida. E aí eu posso mexer na localização desse objeto, né? Aqui o objeto está além do antiprincipal. E aí eu posso colocar ele em cima do antiprincipal, entre o antiprincipal e o foco, no foco, entre o foco e o centro óptico. E a imagem sempre vai ter as mesmas características, né? Ela vai ser sempre menor, sempre direta e sempre virtual. Então essa é uma coisa muito boa da lente divergente. Com a velinha também fica assim, ok? Beleza. Então agora vamos mudar para a lente convergente. Então, os raios, então, vamos fazer um de cada vez. Paralelo e vai convergir passando pelo foco e indo pelo centro óptico direto. Beleza. Então eu vou colocar antes, ou seja, além do antiprincipal, né? Em qualquer lugar, tipo longe da lente, né? Aqui. Então a imagem vai ficar, olha, menor, né? Invertida e real, porque eu tenho raios e não prolongamentos. Coloque em cima do antiprincipal. A imagem vai ter o mesmo tamanho, vai ficar em cima do outro antiprincipal também, invertida real. Agora, entre o antiprincipal e o foco, tipo, faltou espaço aqui, mas fica uma imagem gigante. Então ela é grande, invertida e real. Em cima do foco, é quando os raios ficam paralelos, ó, e o prolongamento deles forma a imagem no infinito, ou seja, não há formação de imagem ou uma imagem própria. E entre o foco e o antiprincipal, eu tenho uma imagem gigante, grande também, só que dessa vez ela é direta e ela é virtual, porque ela é feita pelo cruzamento entre os prolongamentos dos raios e não o raio em si, ok? Então, muito boa essa simulação, dá para brincar bastante. E além de lentes, dá para trabalhar com espelhos, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, entra nesse site, dá uma brincadazinha para você ver a forma de desenhar isso, ok? Então, eu vou voltar para a aula. Ótimo, gente. Então, um último resumo de como é essa imagem na lente convergente, né? Então aqui, é a primeira localização do objeto, além do antiprincipal, e o linha é como fica essa imagem. Então ela é menor, invertida, real. Quando eu coloco no antiprincipal, que é a posição 2, ela também fica no antiprincipal com o mesmo tamanho, invertida, real. No ponto 3, que é entre o antiprincipal e o foco, a imagem fica maior, invertida, real. Só que quando ela fica no foco, aí sim ela não existe, ou seja, ela é formada lá no infinito. E aí
entre o foco e o centro óptico, que é a posição 5, a imagem fica maior, direta e virtual. Então eu penso assim, olha, para eu conseguir gravar, isso não precisa desenhar todas as vezes. Então eu penso assim, quando o objeto está longe, então o objeto está longe, ele está pequeno, invertido, real. Quando ele está no anteprincipal, aí eu lembro, no anteprincipal ele também está no anteprincipal do lado de cá, ele tem o mesmo tamanho, então ele começou pequeno, depois ficou no mesmo tamanho, invertido, real. No ponto 3, que é entre o anteprincipal e o foco, ele fica maior, então ele começou pequeno, ficou do mesmo tamanho, depois ficou maior, continua invertido, continua real. No foco não tem imagem, então ela deixa de existir, beleza. Agora, chegando mais perto, entre o foco e o centro óptico, aí ela já passa para o outro lado e já vira tudo ao contrário. Então ela fica direta, ela fica virtual e ela fica maior, continua maior, ok? Então eu penso assim, começa pequena, então a imagem longe. Quando o objeto está longe, a imagem começa pequena, fica do mesmo tamanho, fica maior, para de existir, depois passa para o outro lado. E ela desinverte, ou seja, ela fica direta e virtual e continua maior. Então eu penso assim, sabe, para eu ter essa lógica e conseguir fazer o exercício sem ter que desenhar todas as vezes, ok? Então fechou, conseguimos estudar todos os tipos de imagem com as lentes convergentes e divergentes. Tem algumas tips ou algumas dicas, então vamos lá. Primeira dica, toda imagem virtual é direta e toda imagem real é invertida. Ótima dica. Segunda dica, toda imagem real pode ser projetada numa tela, no anteparo, numa parede, numa folha. Isso a gente já tinha visto. Terceira dica, entre o objeto e a imagem, o elemento que se encontra mais afastado da lente tem maior tamanho. Isso a gente consegue ver naquela simulação. Então, tipo assim, entre o foco e o objeto. Dependendo do lugar que eu desenho, que eu coloco o meu objeto, a imagem ela muda um pouquinho de tamanho, mas ela continua com a mesma característica, mas ela muda um pouquinho. Você pode ver isso lá na simulação, né? E você tem que guardar apenas que a imagem fornecida por uma lente divergente é sempre virtual, direta e menor, né? Para qualquer outro tipo de imagem, a lente é convergente. Então você tem que gravar como é divergente. E na convergente, a característica é um pouco diferente, tá bom? Agora, galera, separei alguns exercícios para a gente treinar e ver como que isso é cobrado, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício. No esquema seguinte, AB é o eixo principal de uma lente. Aqui tá o AB, ó. AB é um objeto real. Então, aqui AB é a minha seta de um objeto real. E a linha B' é a imagem, então essa aqui é a imagem, tá bom? Conjugada pela lente. Então, primeiro, posicione o centro óptico da lente sobre o eixo AB, calculando sua distância em relação a esses objetos. Então, eu tenho um objeto, eu tenho imagem, eu tenho que desenhar onde está a lente, né? Depois, classificar essa lente como convergente ou divergente e depois determinar o valor absoluto da sua abscissa focal, ou seja, qual que é a distância desse foco. Cada quadradinho tem 1 centímetro aí de comprimento e de largura, ok? Então, o que você pode fazer? Tenta fazer isso numa folha de papel, sabe? Calcula quantos quadradinhos tem, desenha para você conseguir fazer isso daí. Dá um pause, tenta fazer e resolva agora. Então tá, então aqui vai ser o desenho que você vai fazer, né? Então vamos tentar calcular todas essas coisas. Então primeiro, o posicionamento do centro óptico. Então o que eu vou fazer? Vou desenhar um raio, né? Um raio luminoso, passando na parte de cima aqui do objeto, ou seja, no ponto A, e ligando até o A', que é a parte de cima da imagem. Então esse raio que eu desenhei é aquele raio que passa pelo centro óptico, ele passa pelo centro óptico e continua direto, né? Então, onde ele cruza com o eixo é o meu centro óptico. E aí, para saber qual que é essa distância, eu posso contar os quadradinhos, né? Cada quadradinho é 1 centímetro.
Então, essa distância aqui é 6 centímetros e da imagem é 12 centímetros, tá bom? 12 quadradinhos, ótimo. A letra B. A letra B eu preciso saber se é uma lente convergente ou divergente, né? Então, o que eu faço? Agora eu jogo outro raio, né? Já que eu sei onde está a lente, então eu coloco um raio paralelo e esse raio paralelo eu vou seguir ele da lente até a minha imagem. E onde ele passar no eixo é o meu foco, né? Então é aquele raio que vem pelo paralelo e passa pelo foco. Mas eu não sei onde o foco tá, mas eu sei onde a imagem tá. Então, ligando a lente à imagem, eu sei onde vai ser o foco, que vai ser o ponto onde o raio de luz vai cruzar com o eixo. Então, esse daqui é o meu foco, ok? Então, esse raio determina o comportamento da lente, se ele vai ser convergente ou divergente. Então, eu consigo sacar que é uma lente convergente, porque a divergente ia estar do outro lado, né? E sendo feita pelo prolongamento dos raios. Então, essa é uma lente com certeza convergente. E a outra coisa, eu quero saber a distância focal. Então, eu conto quantos quadradinhos? 4 quadradinhos, 4 centímetros, ok? Então, esse é um exercício que a gente tem que pensar ao contrário, porque a gente tem o objeto, tem a imagem e não tem a lente. Então, a gente precisa pensar ao contrário, mas é legal pra gente ver, exercitar isso daí, tá bom? Isso, então, fechou. Então, agora vamos pro segundo exercício. Então, uma pessoa deseja construir um sistema óptico capaz de aumentar a intensidade de um feixe de raios de luz paralelos, tornando-os mais próximos, sem que modifique a direção original dos raios incidentes. Para isso, tem à sua disposição prismas, lentes convergentes, lentes divergentes e lâminas de faces paralelas. Tendo em vista que os elementos que constituirão o sistema óptico são feitos de vidro e estarão imersos no ar, qual das 5 composições a seguir poderá ser considerada como uma possível representação do sistema óptico? Então, a gente tem essas opções. Então, eu preciso que os raios saiam juntinhos, mas continuem paralelos, né? Então, eu não quero que elas nem se juntem, nem se divergem. Eu quero que elas continuem paralelas. Então, aqui é uma montagem de mais de uma lente, com prismas, com uns quadradinhos e com as lentes, uma lente convexa, côncava, plana, e a gente vê como que isso sai. Então, vamos fazer esses desenhos desses raios para a gente ver qual que é a resposta. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho uma lente. Essa lente é uma lente convergente, porque ela tem a borda mais fina, né? Então, ela vem em paralelo e converte o raio na direção do foco. E essa lente daqui é uma lente divergente, porque as bordas delas são mais largas aqui do que aqui, né? Então, quando o raio vem na direção do foco, ele volta paralelo, né? Vem na direção do foco, ele volta paralelo. Então, eu usando uma lente convergente e uma lente divergente juntas, eu consigo fazer com que os raios que cheguem paralelos com uma distância grande saiam paralelos com uma distância pequena, ok? Então, a resposta aí vai ser essa letra D, né? Convergente e depois divergente, tá bom? Bom, galera, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui tem algumas referências. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam os exercícios, vou colocar lá no Drive alguns exercícios do Enem sobre essa questão, essas questões de lente. E bons estudos para você, bom demais ter você comigo. Obrigada, beijo!